Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Então vamos receber o nosso irmão, o Mário, que ele se sinta bem sustentado entre nós, para trazer as palavras do Evangelho desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus possa nos envolver nessa noite. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, nessa casa maravilhosa, nesse salão preparado previamente pela espiritualidade amiga, como já foi dito. Para quê? Com o objetivo de buscarmos o estudo do Evangelho de Jesus. E o mais importante, né, meus irmãos,
buscarmos o estudo, o aprendizado e colocarmos em prática. Isso é muito importante, né? Nós já estivemos aqui em janeiro quando nós falamos do perdão. E qual que é o tema da noite de hoje? O tema da noite é a lei do amor. São dois assuntos de uma importância realmente capital, uma importância muito grande para que a gente consiga viver segundo a lei de Deus, para que a gente consiga viver bem, para que a gente consiga viver com serenidade, para que a gente consiga viver com tranquilidade, para que a gente consiga viver feliz. O amor é muito importante para isso. E o Evangelho é o caminho para que a gente consiga desenvolver esse amor que está dentro de nós. Nós sabemos que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Trazemos a essência divina dentro de nós. E como desenvolver esse amor? Como colocar esse amor em prática no nosso dia a dia? Como colocar esse amor em prática para auxiliar toda a humanidade? Porque nós temos esse poder. É através do estudo do Evangelho. E para isso que estamos aqui reunidos. Então a importância realmente da palestra antes do tratamento. Porque é através do estudo e da prática que a gente vai conseguir a nossa transformação. E a gente começa falando o seguinte, que o evangelista João, ele nos diz que Deus é amor. E ele falou para a gente o seguinte, que ele amou tanto o mundo que mandou o seu Filho para que todos aqueles que nele crescem, que crescem em seu Filho, tivessem a vida eterna e não perecessem jamais. O que será que Deus, o que será que Jesus quis dizer para a gente com esse ensinamento? É preciso que a gente reflita um pouco mais nisso, né? E o evangelista ele fala que Deus é amor. Ele não fala que Deus é alguém que ama, ele fala que Deus é amor. E a gente pode dizer que o amor é a essência da nossa vida, da nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Assim como o nosso vaso físico, o nosso corpo, ele não pode viver se não tiver oxigênio, se não tiver nutrição, se não tiver todos aqueles cuidados, a nossa alma, o nosso espírito, também não pode viver se não tiver o amor, se não tiver essa ligação com Deus, que é o amor. Aí a gente consegue compreender, então, a importância disso. É isso que a gente vai conversar um pouquinho para que a gente possa entender o que é isso e como colocar isso em prática na nossa vida. Quando a gente pensa em Deus, então a gente pensa em amor, né? Mas o amor ele está arraigado no nosso dia a dia, né? Todas as coisas que acontecem. Mas a gente pensa em amor normalmente naquele amor conjugal, né? Naquele amor entre marido e mulher, no amor entre pais e filhos, mas o amor é muito mais do que isso, né? O amor é uma coisa muito mais completa do que isso. E a gente pode dizer o seguinte, uma pessoa que planta, que tem uma plantinha na sua casa, se ela não cuidar com amor, o que acontece com aquela plantinha, gente? Não vai para frente, né? Eu tenho uma planta no meu escritório, é até interessante isso. E as pessoas, quando vai lá na minha sala, elas falam, nossa, mas que bonita essa planta, né? O que você faz? Bom, primeiro que eu cuido dela direitinho, né? Eu coloco aquele adubinho, aquele adubinho líquido, eu cuido dela, mas eu converso com ela também. Eu cumprimento ela. E ela fica uma planta maravilhosa. Por quê? Eu estou tratando ela com amor. Isso é uma essência, né? Isso é um exemplo da prática do amor. E a dona de casa, né? A mulher, nos seus afazeres diários, aquela que faz a comida, né? Que lava, que passa, que cuida de tudo, né? Cuida da família, cuida do marido, cuida de todos os afazeres. Se ela não fizer isso com amor, o que vai acontecer, gente? A gente pode dizer que ela vai ter ácido nas suas mãos, tá? Porque vocês sabem, uma comidinha, por mais simples que seja, se ela foi feita com amor, ela vai ter um outro sabor. Então isso vai mostrando para a gente realmente a importância da gente fazer tudo com amor. Para que a gente consiga compreender isso, vamos pegar um ensinamento de Jesus, né, que ele falou o seguinte para a gente: buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado.
O que será que Jesus quis dizer com isso? Buscai o reino de Deus. A gente falou que Deus é amor. Então, para que a gente busque realmente desenvolver o amor na nossa vida, para que a gente consiga colocar isso em prática. E ele complementou, e tudo demais lhe será acrescentado. O que é o demais? São as coisas materiais, são as coisas do nosso dia a dia. Então a gente se preocupar com a saúde do nosso espírito, com as nossas coisas, as coisas espirituais. E normalmente a gente faz o contrário, né? Normalmente a gente coloca tudo que é material na frente. E aí vem o quê? Vem a infelicidade. E a gente não quer ter uma vida plena, não queremos viver bem. Então precisamos inverter essa equação. Buscar primeiro as coisas de Deus, deixar que o amor de Deus envolva a nossa vida. E aí realmente a gente vai conseguir essa vida plena que a gente está procurando. E no Evangelho também, no Evangelho de Mateus, tem um ensinamento de Jesus muito importante a respeito do amor. Está lá no capítulo 22. Vamos relembrar um pouquinho isso. E diz o seguinte: e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus o que respondeu? Amarás o Senhor teu Deus, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Ou seja, nesses mandamentos a gente pode dizer que está resumida toda a lei de Deus. Por isso que a gente falou que Deus é amor. A importância da gente realmente compreender essa essência e colocar isso em prática. Agora, quando a gente fala mandamento, normalmente a gente pensa o seguinte, uma ordem, uma imposição, que se não for cumprida, vai ter um castigo. Por isso que a gente tinha aquele pensamento, temei a Deus, o mandamento, aquela imposição. Mas Jesus veio mostrar para a gente que não é isso, gente? Mandamento é uma norma de conduta, segundo o Evangelho. Porque o Evangelho nós podemos dizer que é um hino de amor. E a gente sabe que Jesus não veio destruir a lei, como ele próprio falou, que ele veio dar seguimento. Então, quando ele falou mandamento, ele estava querendo dizer para a gente uma norma de conduta, uma maneira como a gente deve agir. E como que a gente desenvolve isso? Será que o amor chega de repente na nossa vida? Não, gente? Ele tem que ser desenvolvido. O que chega de repente, o que é? A paixão. E a paixão, ela chega de repente e ela acaba de repente também. Tem uma diferença bastante grande entre amor e paixão. A pessoa que ama verdadeiramente, ela deseja a felicidade do ser amado. Diferente da paixão. A paixão está ligada à posse. A pessoa quer a felicidade para si. Então, é importante que a gente compreenda isso. Por isso que Deus é amor, porque Ele quer a nossa felicidade. Por isso que Jesus, todo o ensinamento de Jesus, o Evangelho, é um hino de amor, porque Jesus amou a todos nós e Ele quer a nossa felicidade. Importante que a gente compreenda isso também. Nós sabemos que o exemplo mais próximo, mais elevado, vamos dizer assim, de amor que a gente conhece aqui na Terra, é o amor de mãe. Mas muitas vezes até esse amor acaba se confundindo, porque as mães eventualmente acabam com aquele sentimento de posse e acaba atrapalhando até os seus filhos. Então é importante que a gente compreenda isso. Os nossos filhos, eles antes de serem nossos são filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós trazemos a essência divina dentro de nós e todos nós estamos aqui para desenvolver essa essência. A gente volta a dizer, o Evangelho é o caminho para que a gente consiga fazer isso. E precisamos realmente começar a desenvolver esse amor na nossa vida,
A gente, como nós já falamos, né, não pensar que o amor é só abraço, é só beijinho, é só afago. Isso é uma demonstração de carinho, é uma demonstração de amor. Mas amor é muito mais do que isso, né? Alguns exemplos que a gente pode estar citando. Uma pessoa, por exemplo, que esteja defendendo uma causa ecológica, preocupada com a humanidade, preocupada com o bem do planeta, é uma pessoa que ama. Aquela pessoa que luta pelos verdadeiros direitos humanos, estamos falando aí de direitos verdadeiros da humanidade, que deseja o bem de todas as pessoas, podemos dizer que é uma pessoa que ama. Alguém que esteja defendendo o nosso planeta, né, a nossa camada de ozônio, buscando impedir que... Então, outro exemplo, um cientista que entra lá no laboratório, se tranca lá no laboratório e esquece de si mesmo, aquela dedicação total, buscando desenvolver vacina, buscando desenvolver remédio, buscando desenvolver produtos, né, que melhorem a vida da humanidade. Isso é a prática do amor. Dentro das profissões, uma fonoaudióloga, por exemplo. Uma fonoaudióloga que atende as pessoas, né, atende alguém que não consegue falar direito, um gago, uma criança que teve algum problema, e ela fica ali, muitas vezes repetindo o mesmo exercício. Ela nem sabe se ela vai ter sucesso, quando ela vai ter sucesso, mas com muita dedicação, repetindo o mesmo exercício, com muita paciência. Tem que ter muito amor para fazer isso, não tem, gente? Com certeza, né? E a gente pode até dizer, né, do fisioterapeuta também, uma outra profissão, que fica também em exercícios repetidos, né, ali, fazendo exercício, né, com crianças, às vezes, com acidentados, com idosos, com doentes, também sem saber quando que vai atingir o seu objetivo, mas sempre procurando fazer tudo aquilo com muito amor. Um outro exemplo de amor. Então, todas as nossas ações, né, nós falamos lá no comecinho da dona de casa, em tudo aquilo que a gente vai fazer, se a gente colocar o amor, com certeza o objetivo será alcançado. É muito importante isso, né? E um outro ponto em relação ao amor que está no Evangelho, né? No Evangelho, no capítulo 11, os itens 8 a 12 que trata disso, da lei do amor. Ele fala a respeito da reencarnação. Porque a reencarnação é uma prova inequívoca do amor de Deus por todos nós. Porque é através da reencarnação que a gente pode corrigir os nossos erros, né? Corrigir os nossos enganos, transformar mágoas, transformar ódio em amor. Então é uma coisa maravilhosa isso que acontece com a gente, né? Ele é um aspecto da lei do amor, porque através dela a gente pode estar recomeçando, a gente pode estar reconstruindo aquilo que a gente destruiu em outras vidas. E através da reencarnação os laços de família são fortalecidos. Esse assunto também é tratado no Evangelho, diferentemente do que pensam alguns que são contra a reencarnação. E para ilustrar isso aí, eu vou contar tem um videozinho do Dr. Sérgio Felipe, eu não sei se vocês conhecem, mas o Dr. Sérgio Felipe é um médico espírita, né, formado pela Universidade de São Paulo, e há muito tempo ele estuda a relação entre a medicina e a espiritualidade. É um médico fantástico, né? Para vocês terem uma ideia, a tese de mestrado dele, que ele já fez há muito tempo, porque ele não é novinho não, a tese de mestrado dele foi um estudo sobre a glândula pineal. Eu não sei se vocês sabem o que é glândula pineal, e nem é o objetivo a gente explicar isso agora, mas a glândula pineal a gente pode dizer que é uma glândula no nosso organismo, né, que nos faculta o intercâmbio entre o físico e o espiritual. Então é um médico fantástico, realmente. E ele explicou, nesse videozinho que eu assisti, essa questão da lei do amor na reencarnação. Esse vídeo dele, ele fala, né, da lógica da bondade de Deus. E ele fala que a reencarnação é um aspecto realmente maravilhoso da lei de Deus. Porque se não fosse assim, não teria sentido, né? Se fosse tudo genético, imagina aquela pessoa que se esforçou, que procurou fazer alguma coisa boa,
e ela teria o mesmo valor daquela outra que tem uma genética melhor que ela. É uma coisa um tanto quanto sem sentido. E ele dá um exemplo bem prático para que a gente compreenda isso. Ele fala o seguinte, né? Ele fala de uma mãe e seu filho. Uma mãe bastante dedicada, só que o filho, quando chega aos 12 anos, começa a se desviar do caminho correto. E começa ali uma ligação com as drogas. Aos 14 anos, esse filho estava no crack. Aos 16 anos, ele estava no tráfego. Aos 20 anos, ele estava sequestrando pessoas para obter os recursos para sustentar o vício dele. Ele era uma pessoa extremamente fria, uma pessoa extremamente calculista, que não vacilava, né, e não temia matar alguém para conseguir atingir os seus objetivos. Pois bem, esse filho morreu num confronto com a polícia. O que aconteceu com ele? Foi para o inferno. Não é isso? Pela lei do céu e do inferno? Muito bem. Ele teve uma vida bastante desregrada, ele foi para o inferno. E a mãe? A mãe seguiu a sua vida. Seguiu em frente, sempre prestimosa, sempre buscando viver na ética, sempre procurando cumprir com os seus deveres, e foi até o final da sua vida. Até que ela morreu também. Ela morreu, teve uma vida maravilhosa, uma vida boa, foi para o céu. E aí, chegando no céu, ela é recebida por Deus. E Deus diz para ela o seguinte: foste boa e prestimosa, conquistastes o paraíso, desfruta do meu reino. O que essa pessoa, o que essa mãe vai falar, gente? Qual que vai ser a primeira frase dela? Cadê meu filho? Aí Deus vai explicar para ela: olha, o seu filho, ele não teve uma vida regrada, o seu filho está no inferno. Então eu não quero ficar aqui, eu quero ir para o inferno. Não, você não pode ir para o inferno, você foi uma pessoa boa, você vai ficar aqui no paraíso. Aonde estaria o amor de Deus? Olha só como a gente compreende que realmente a reencarnação é uma coisa, é um exemplo claro do amor de Deus. Onde estaria o amor de Deus aí que estaria separando a mãe do filho? Não, aí o que Deus vai falar? Olha a demonstração do amor de Deus. Tá bom, então. Então você vai poder se reencontrar com o seu filho, porque na situação atual não pode. Ele não pode vir aqui, você não pode ir lá, mas você vai poder reencontrar com o seu filho. Você vai renascer na terra, num outro corpo. Quando você for adulta, mulher, você vai receber esse seu filho. Só que ele vai vir com uma série de problemas, porque ele teve uma vida bastante difícil na última encarnação. Ele vai vir com problemas de mobilidade, com problemas de entendimento, e ele vai passar a vida inteira dependendo do seu amor. Você vai amar muito esse filho, para que ele consiga realmente assimilar esse amor. E se assim acontecer, se ele assimilar esse amor, depois ele vai vir, ele vai poder ficar com você. Então acho que fica bem claro, né, a gente compreender que a reencarnação é um aspecto da lei do amor. Né? Fica bem claro a gente compreender isso. E o que diz, né, a nossa mentora, Joana de Ângeles? Agora vamos entrar na parte um pouco mais prática da nossa conversa. Né? Tudo bem, você está falando do amor, tal, e como que a gente coloca isso em prática no nosso dia a dia? Então eu peguei um texto da Joana, do livro Amor, Imbatível Amor. Vamos ver o que ela fala a respeito disso. Ela diz o seguinte: o amor não pode ser imposto, mas desenvolvido. Isso a gente já tinha falado, né? Treinado, quando não surgir espontaneamente. A síntese proposta por Jesus em torno do amor é das mais belas psicoterapias que se conhece. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em uma trilogia harmônica. Ante a impossibilidade de o homem amar a Deus em plenitude, já que ele tem dificuldade em conceber o absoluto, né? Ele tem dificuldade em conhecer Deus, realiza esse mister invertendo a ordem do ensinamento. Amando-se
de início, a fim de desenvolver as aptidões que lhe dormem em latência, esforçando-se por adquirir valores iluminativos a cada momento, crescendo na direção do amor ao próximo, que é uma decorrência do alto amor, já que o outro é a extensão dele mesmo, para finalmente amar a Deus, em uma transcendência incomparável, na qual o amor predomina em todas as suas emoções e é o responsável por todos os nossos atos. O que Joana quis dizer, né? Que é importante que a gente, primeiro, precisa amar a nós mesmos. Depois a gente vai amar o nosso semelhante para finalmente amar a Deus. Isso está claro no ensinamento de Jesus, quando ele falou, né, que o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa frase, ao próximo como a si mesmo, ela deixa clara, né, que o amor a si mesmo é a base de todo o processo do amor. Só que às vezes nós confundimos, né, essa questão do amar a si mesmo com a questão do egoísmo, com a questão do egocentrismo. Né? Eventualmente podemos pensar, né, eu quero as coisas para ser feliz, mas será que as coisas que eu desejo não vão prejudicar outras pessoas? Isso é o que a gente fala que é o falso melhor, né? É o pseudo-amor, é o desamor. E o que é o alto amor que a gente está falando? Muito importante que a gente compreenda isso. O alto amor é a gente exercitar ações, exercitar coisas que sejam boas para todos. Que sejam boas para nós, que sejam boas para as pessoas que convivem com a gente, que sejam boas para o planeta, que sejam boas para todo mundo. Isso é o alto amor. E a partir do momento que a gente começa a fazer isso, a gente vai se enchendo de amor, a gente vai colocando amor dentro da gente. Nós sabemos que a gente só pode dar daquilo que a gente tem. A partir do momento que a gente se abre ao amor, o universo inteiro se abre para nós. E nós conseguimos aquela vida em equilíbrio que nós falamos. Legal, né? Tudo bem que você está falando, mas como que a gente consegue isso? Como conseguir esse alto amor? Como conseguir essa transformação? Meus irmãos, eu não falei no começo aqui que o Evangelho é um hino de amor. A Ana não veio aqui, não falou que estamos reunidos aqui para estudar o Evangelho de Jesus? Então o caminho é esse. A gente vem, a gente busca o aprendizado, a gente busca compreender os ensinamentos de Jesus e a partir do momento que nós vamos colocando isso em prática, a gente vai se transformando. Lembra que nós falamos que o amor não pode ser imposto, o amor tem que ser desenvolvido? Então é isso que nós estamos fazendo aqui agora, buscando estudar o Evangelho e o mais importante, depois, colocar isso em prática no nosso dia a dia. Porque não basta a gente ter o conhecimento, é importante que a gente coloque isso em prática. E aí, lentamente, a gente vai desenvolvendo e a gente vai mudando. Esse é o caminho da nossa evolução espiritual, é o caminho que a gente está procurando. É isso que a gente... Estamos aqui encarnados com esse objetivo. O objetivo de crescer, o objetivo de evoluir. Sempre lembrando, eu sempre falo isso nas minhas conversas, porque é muito importante. Todos criados simples e ignorantes e todos chegaremos à perfeição. Temos uma longa estrada a percorrer. E para percorrer essa estrada, temos que seguir um caminho, e o caminho é Jesus, é o ensinamento de Jesus, é o Evangelho. E a partir do momento que fazemos isso, nos enchemos de amor e estamos nos habilitando para amar a todos, amar a humanidade, amar a natureza, amar o mundo, colocar isso em prática no nosso dia a dia. E quando fizermos isso, realmente estaremos amando a Deus. E para finalizar, gente, eu vou falar um conto do Richard Simonet. Eu gosto muito do Richard Simonet, né, que é um autor espírita, já desencarnou, inclusive ele já fez palestra aqui no Joana. E ele tem vários livros de contos, contos engraçados às vezes, mas bem práticos, né, que mostram bem essa questão para a gente. Né? E o que eu escolhi para falar para vocês, fala o irresistível apelo do coração. Ele trata exatamente do amor no cotidiano. E ele diz o seguinte:
Foi amor à primeira vista, dessas coisas que só o Espiritismo explica. Tão logo se conheceram, Lauro e Cássia sentiram irresistível encantamento. Não era do tipo de paixão, na ardência do desejo que se esvai com a satisfação dos sentidos, mas aquele amor autêntico, que transcende os limites da atração física para fixar-se imortal na intimidade do coração. Logo começaram a namorar, experiência sublime de almas afins que se encontram. À luz da doutrina espírita, diríamos com maior exatidão, almas afins que se reencontram. Somente uma convivência milenar nos domínios do afeto poderia justificar tão terna ligação. Mas havia um problema. Ela era pobre e ele rico. Família abastada, tradicional, coisa de ilusória nobreza sustentada pelo dinheiro. Sua mãe Matilde, viúva de filho único, ao saber do namoro, passou a pressionar Lauro. Essa moça não serve para você, dizia com bastante imposição. E ele, mas mamãe, Cássia é a mulher da minha vida, eu a amo com todas as forças do meu coração. Tolice. De outras vezes você esteve apaixonado e logo passou. Dessa vez é diferente, mamãe, é amor mesmo. Pretendo me casar com ela. Não admito tal loucura. A senhora não pode me impedir. Sou maior de idade, tenho meus direitos. Pois bem, se é assim, escolha. Ou fica comigo, tendo as mordomias de sempre, ou com essa mulher, e não terá um tostão dos meus haveres. É o que a senhora quer? Sim. Então saiba que prefiro ficar com Cássia. Pouco depois, Lauro e Cássia casaram-se. Cerimônia simples, poucas pessoas, amigos íntimos, familiares da noiva, mãe do noivo ausente. Matilde viajara para não participar daquela união que tanto a contrariava. Via na jovem que conquistara o amor do seu filho, o coração de seu filho, como uma aventureira, disposta a dar o golpe do baú. Nem mesmo quis conhecê-la. Lauro e Cássia instalaram-se numa cidade distante, existência feliz, logo abençoada pelo nascimento de Silvinha, linda menina. Quanto a Matilde, seguiu solitária, dominada pela nostalgia, saudade imensa do filho, que achava que era um ingrato, mas irredutível na sua orgulhosa decisão de manter-se afastada do casal. Nem mesmo quando soube do nascimento da neta, dispôs-se a superar a animosidade gratuita pela nora, sempre a responsabilizá-la pelo afastamento do filho. 7 anos se passaram, até que Matilde, sem que Matilde se dispusesse, a mudar essa situação. Então ela recebeu uma carta, uma letrinha infantil. E ela abriu a carta dizia o seguinte: Querida vovó, estou escrevendo para dizer que esperamos sua visita. Mamãe diz que você é uma pessoa boa, que ama a todos nós, mas é muito ocupada. Por isso peço sempre a Jesus que lhe dê um tempinho para nos ver. Amamos você. Espesso véu de lágrimas cobriu os olhos de Matilde, que mal conseguiu ler as últimas palavras. Muitos beijos, vovó. Não esqueça, quero ver você. Com carinho, Silvinha. Com portas abertas pela simplicidade amorosa de uma criança, Matilde derreteu o orgulho em lágrimas ardentes, reconhecendo seu engano em relação à nora. Uma jovem repudiada pela sogra, que cultivava na filha o carinho pela avó, não seria uma simples nora, mas uma filha querida, que ela obstinadamente rejeitara. Dias depois, Cássia, Lauro e Silvinha realizavam o evangelho no lar, quando bateram à porta. Silvinha foi atender e deparou-se com uma sorridente senhora, que trazia embrulhos de presente. Oi, Silvinha, estou aqui, atendendo o seu pedido. Vovó, sim, minha querida. Um longo e forte abraço, foi selado entre a avó e a neta, ante a surpresa, do casal.
E depois de ela abraçar o filho, ela abraçou mais fortemente a nora e pediu perdão para a nora. Deus a abençoe, minha filha, por relevar as impertinências dessa velha e pela orientação que deu à minha neta. Então vejamos, né? Por que se chama o irresistível apelo do coração? A nora, apesar de renegada pela sogra, o que ela fez? Ela cultivou o amor. Ela colocou o amor no coraçãozinho da filhinha dela. Ela poderia simplesmente não falar da sogra. E olha o que aconteceu. Essa atuação da nora mudou a vida de todos. Então, realmente, o amor pode mudar a nossa vida, desde que a gente coloque tudo isso que a gente aprende aqui em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso irmão pelas palavras de sabedoria. E agora vamos pôr em prática este amor que reside nos nossos corações. E vamos trazer para a nossa mente, para o nosso coração, aquele ente querido que sabemos necessitado, por vezes do corpo e do espírito, de um alento amoroso. Que Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, possa abraçar, socorrer e sustentar esse ente ou esses entes queridos que trazemos no nosso coração e sabemos necessitados deste amor puro e verdadeiro. E receba também o nosso abraço de carinho e de amor. Que possamos expandir esse amor a todos aqueles necessitados, irmãos que se encontram nos seus leitos de dor, nas casas de recuperação, nos orfanatos, nos asilos, pelos aqueles irmãos que se encontram depressivos e também pelas famílias que neste momento sofrem pelo desemprego. Que Jesus e o Pai Maior possa visitar cada um deles. Que possamos vibrar amor por aqueles nomes colocados na nossa urna de vibração, pelos irmãos desencarnados e por aqueles que se achegam hoje a este planeta. Que recebam o amor verdadeiro do Pai. Pedimos licença, que possamos vibrar por nós mesmos, pela nossa evolução, pelo nosso entendimento e pela nossa capacidade de amar cada vez mais. Gratos que somos, rogamos ao Pai que nos acompanhe ao retorno aos nossos lares e que quando lá chegamos, possamos levar esta centelha divina de amor que está nos nossos corações depositados hoje. Que assim seja, graças a Deus, bom fim de semana a todos e que na próxima semana possamos estar juntos novamente. Muito obrigada a todos.